Acho que eu acabei deletando a primeira página, mas eu já explico a foto. Bom, quem não quer morar num prédio sustentável? Né? Menor custo de operação, não gasta tanto com energia e água, um ambiente mais saudável e confortável, não passa calor, menos asma, menos gripe, menor impacto no meio ambiente. Mas construir sustentável para quê? Os meus avós são imigrantes italianos, eu sou londrinense. Os meus pais fizeram de tudo para me dar mais oportunidade do que eles tiveram. Construir um mundo melhor. Esses são os meus dois sobrinhos. Eu sou titio faz pouco tempo. É o Augusto na frente e o Francisco atrás. É o meu dever, é o dever da minha geração trabalhar para deixar um planeta melhor para eles. Né? Eu acho que construir de forma sustentável para quê? Para eles. E eu começo dessa maneira porque a gente, quando fala de sustentabilidade, vocês estão esperando um tree hugger, né? O hippie. E eu tenho duas confissões para falar para vocês. Né? Primeiro, que eu sou apaixonado por prédios, vocês vão perceber isso ao longo da apresentação. E segundo, que eu sou declaradamente um capitalista. Né? E eu acredito que a melhor maneira da gente fazer com que todos os prédios sejam sustentáveis, a melhor maneira de eu conseguir conquistar a minha missão de deixar um planeta melhor para meus sobrinhos é perguntando: cadê a grana? Cadê o dinheiro? Tem gente que pensa com a cabeça, tem gente que pensa com o coração e tem gente que pensa com o bolso. E eu acredito que para afetar a mudança, se a gente conseguir fisgar o cara pelo bolso, a gente consegue acelerar a velocidade com que essas novas práticas são adotadas. Então eu vou falar bastante de números. Sou dono de uma empresa de engenharia que nasceu aqui em Curitiba, a gente trabalha como consultor. Você tem aí um perfil curioso que gosta de números. O que é um prédio sustentável? É um prédio que, além de ser mais eficiente, além de ser mais saudável, é um prédio que é difícil convencer alguém a construir. E pensa bem, provavelmente a maior compra que você vai fazer na sua vida, o seu apartamento, a sua casa, a tua sala comercial, a sede da empresa, você compra às cegas. Você compra uma latinha de Coca-Cola e você sabe o quanto que tem de carboidratos e sódio. Você compra um pacotinho de bolacha, você sabe o quanto que tem ali de açúcar e carboidratos. Eu compro um prédio e eu não tenho a mínima ideia o quanto que ele vai consumir de energia e água e se ele vai fornecer um ambiente saudável ou não para os meus sobrinhos. Eu, como consumidor, tenho o direito de saber. E um grupo muito esperto de engenheiros e arquitetos falaram: olha, a gente pode usar esse conceito para mudar o mercado. O objetivo de qualquer iniciativa hoje de certificação, e eu vou falar um pouquinho de certificação de edifícios sustentáveis, tem esse propósito, isso é importante. O objetivo de certificar não é certificar, o objetivo de certificar é gerar dor de cotovelo. É verdade. Nós certificamos o prédio do Boticário por uma razão: a Natura certificou primeiro. E eu não estou nem aí. Se foi o suficiente para fazer com que uma empresa do tamanho do Boticário começasse a caminhar no caminho certo, fantástico. Por quê? Porque uma vez que eles estão expostos a um edifício sustentável, um edifício que consome menos água, menos energia, a pergunta é: por que eu construiria de outra maneira de novo? Então eu falo bastante de uma certificação chamada LEED. LEED é Leadership in Energy and Environmental Design. É um sisteminha que foi criado como muitos outros. A diferença é que tinha um marqueteiro por detrás. E ele entendeu que desde criancinha você é condicionado a gostar de ganhar uma estrelinha. E a gente pode fazer a mesma coisa. Toda vez que alguém construir um prédio que consome menos energia, ali uma estrelinha. Toda vez que você consumir um prédio que é mais saudável para os ocupantes, está ali uma estrelinha. E logo, logo a gente tem a caça às estrelinhas. E se a gente fizer isso, o nosso objetivo de incentivar o mercado a adotar essas novas práticas acontece. Por quê? Porque nós somos todos naturalmente competitivos. Então eu quero mostrar para vocês alguns exemplos das nossas experiências nessa área. Mas o importante é que isso está acontecendo aqui no nosso quintal. E vocês vão ver que Curitiba está liderando o Paraná está liderando o Sul e o Sul está liderando o Brasil. Proporcionalmente, nós já somos o maior mercado para construções sustentáveis do país.
E esse edifício aqui, que é um edifício zero energia, ele gera toda a energia que ele precisa para operar, que é em Florianópolis. É um em Florianópolis, já são 5 no Paraná. Nós também somos, de longe, hoje, o maior número e o maior mercado para edifícios autossuficientes do país. Esses edifícios sustentáveis, usando os edifícios que conquistaram essa certificação como indicador, mesmo durante a crise, de 2012 a 2017, o número de edifícios certificados cresceu 40% ao ano. Não teve crise para a Green Building. Mas o mais interessante é o seguinte, comparado com o resto do Brasil, a gente está crescendo o dobro. Você pega Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e nós estamos crescendo a 80% ao ano. Isso quer dizer que o número de prédios certificados todo ano quase dobra. E é por isso que o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dobraram o market share. A nossa proporção do mercado saiu de 7% em 2013 e já virou 14% em 2017. E não é só isso. Dos edifícios certificados, quanto maior o esforço, maior o nível de certificação. Você tem o nível certificado, prata, ouro, platina, que nem as Olimpíadas. Metade dos edifícios que chegam no mais alto nível, metade dos edifícios que ganham o mais alto nível de certificação estão localizados já no sul do país. Mr. Chan, edifício corporativo em Porto Alegre, Landmark Batel aqui em Curitiba, Hack Engenharia, maior pontuação LEED do Brasil, o escritório da Petinelli em Balneário Camboriú, terceira maior pontuação LEED do mundo. Do mundo. Para você ter uma ideia, dos 3 prédios com maior pontuação do mundo, nenhum deles está nos Estados Unidos, que foi quem criou o negócio. Está nos Emirados, está na Austrália e está aqui no Brasil. O que é interessante? 1 em cada 4 edifícios no Sul já chegam no mais alto nível de desempenho. Comparado com 5% em São Paulo. O Brasil é uma média de 6%. Só para você entender como que a gente faz isso, vencendo a barreira do custo. Porque todo mundo quer um prédio sustentável, né? Todo mundo quer um prédio que consome menos energia, todo mundo quer um prédio mais confortável. A pergunta é quanto que isso custa. Eu quero mostrar para vocês que através de otimização, através de redução de desperdícios, posso fazer isso com custo zero, que a gente chama de Deep Green Engineering. O Sul também tem uma característica especial. Metade dos edifícios certificados já estão fora das capitais. O movimento está interiorizando. Projetos como a Escola Internacional de Joinville, Gramado Parks, na Serra Gaúcha, e Cressol, em Francisco Beltrão. Um prédio autossuficiente, construído por um banco. O banco, né, gosta de ganhar dinheiro, então não estaria fazendo se ele não tivesse fechado a conta. Em Francisco Beltrão. Falaram para eles, por que vocês estão construindo a tua sede aqui? Francisco Beltrão não tem aeroporto. Eles falaram, é por isso que nós estamos construindo aqui, porque está faltando um aeroporto em Francisco Beltrão. O Sul está liderando por causa desse tipo de pensamento. A maior parte dos edifícios no Sul tem menos de 10 mil metros quadrados, quase o dobro do que em São Paulo. Mais recentemente, o MOVE, ali na 7 de setembro, conquistou a certificação LEED Platino. É um hotel de 130 quartos, um hotel relativamente pequeno comparado com o perfil dos edifícios em São Paulo. E o que interessa é desempenho. O papel nosso na Petinelli é fazer mais e melhor com menos. Por que a gente gosta de colocar o melhor ali? Porque eu não posso sacrificar conforto nunca. Né? E por que eu falo isso? Porque a percepção que nós temos quando a gente fala de sustentabilidade é que eu tenho que tomar um banho mais curto ou eu tenho que desligar o ar-condicionado. 2 coisas que eu não vou fazer lá em casa. Eu tenho que pensar como é que eu gasto menos água no banho que eu tomo. Eu tenho que pensar como é que eu gasto menos energia para aquecer a água, mas não é sacrificando o meu conforto. O ambientalismo está muito associado à restrição. A nossa mensagem é diferente. Engenharia, Deep Green Engineering, é como que eu faço mais com menos, sem sacrificar o melhor, nunca sacrificando o melhor. Isso é Green Building, isso é construção sustentável. E o santo grau do prédio sustentável é o prédio autossuficiente, o que me deixa tão empolgado de estar compartilhando com vocês hoje alguma dessas histórias. O que é um prédio autossuficiente? É aquele que gera toda a energia que ele precisa para operar. Né? Quem já escutou aqui a expressão que, né, na vida tem 2 coisas que você não foge, impostos e morte. Pois bem, né, você paga a conta de luz como se fosse um imposto. Né? Não tem como fugir. Bom, agora tem.
você pode gerar sua própria energia. Mas será que é viável? Em quanto tempo será que se paga? Parece coisa de ficção científica, certo? Já é realidade e o Paraná está mostrando o caminho. Uberlândia, centro de distribuição da Coca-Cola, 20 mil metros quadrados, zero energia, gera toda a energia que precisa para operar. Se dá para fazer num centro de distribuição da Coca-Cola, será que dá para fazer em escola? Será que dá para fazer em prédio de escritórios? Será que dá para fazer em hospital? Se eu consigo fazer nessa escala, eu acredito que dá sim. E por que eu gosto de zero energia? Porque zero é absoluto. Se a gente for falar de eficiência energética, você tem que contratar um consultor, que nem a Petinelli, para te explicar o que é 50%. Zero é zero, todo mundo entende, ou é ou não é. Zero é um conceito poderoso. A ideia de autossuficiência significa liberdade. E isso é muito importante, porque de uma certa maneira é uma certificação. Funciona da mesma forma. O incentivo é o mesmo. E só para continuar, eu vou entrar aqui na parte de dados. Eu gosto muito dessa sentença que eu atribuo ao Marco Bloomberg, porque é de quem eu escutei, né? Que em Deus eu confio. Todos os outros, por favor, tragam dados. Então, agora vai entrar na parte um pouco mais entediante da apresentação. Para vencer a barreira do custo, a gente está sempre trabalhando eficiência e geração junto. É assim que a gente fecha a conta na eficiência, no conceito zero energia. Faz sentido, né? Se eu tenho um prédio que consome isso aqui de energia, e eu quiser zerar o consumo dele, eu tenho que gerar isso aqui de energia. Mas se eu reduzir pela metade o consumo, eu só preciso gerar a metade. Eu só preciso comprar a metade dos painéis fotovoltaicos, eu só preciso da metade da área de telhado. Então, se eu não tenho telhado, o que eu faço? Eu reduzo o meu consumo. Mais ou menos aquela mesma história do rapaz que ganha da namorada uma calça jeans logo antes do Natal e abusa do pernil e do peru, toma mais cerveja do que devia, chega em janeiro e não encaixa mais na calça jeans. O que você faz? Ou você volta e troca a calça jeans para um tamanho maior, ou você perde uns quilinhos. Quando a gente começa a falar de zero energia, eficiência energética começa a fazer sentido. Todo mundo entende. Tudo que eu não consumi, eu não preciso gerar. Aquilo que eu consumi, eu preciso gerar. O que é mais barato? Deixar de consumir. Centro de distribuição da Coca-Cola no Rio de Janeiro. Só para mostrar para vocês um pouquinho da engenharia. Como é que a gente consegue reduzir em 50% o consumo de energia, 80% o consumo de água, e não deixar uma caçamba de resíduo e parar no aterro sanitário? 100% dos resíduos da obra reciclados. E custo zero. Uau. Tem que ter alguma mágica aí. A gente trabalha com o que a gente chama de sinergias. Em engenharia, isso significa que se eu reduzir a quantidade de calor que o meu prédio ganha, porque em vez de orientar a janela para o oeste, eu orientei ela para o sul, eu preciso de menos equipamento de ar-condicionado. Ele custa menos para operar, mas eu não preciso de um equipamento tão grande, porque o calor de fora não entra dentro do ambiente. O mesmo se aplica para a iluminação. Se eu tenho um sistema de iluminação eficiente, se eu vou comprar uma lâmpada LED ao invés de uma incandescente, você se pergunta em quanto tempo se paga. Eu gosto de falar zero. Se paga de forma imediata. Por quê? Porque primeiro eu vou mudar a cor do piso. Se a minha sala tem um piso escuro, eu preciso de 4 lâmpadas para conseguir ler o jornal. Se eu trocar a cor do piso e ele for clarinho, eu tenho um melhor aproveitamento da luz que sai daquela lâmpada e eu só preciso de 2 lâmpadas para ler o jornal. O que é mais barato? Comprar 2 lâmpadas LED ou 4 incandescentes? Ou 4 fluorescentes? Quando a gente fala de edifícios sustentáveis, eu não estou falando de pagar um pouquinho mais hoje para ter um payback, para ter o retorno do meu investimento na operação. Eu sou um cara impaciente. Eu quero ele eficiente, eu quero ele agora e eu não estou disposto a pagar um centavo a mais por isso. Na Coca-Cola, eu tenho que fornecer ar-condicionado. Nós conseguimos reduzir o consumo em 40%, com um custo adicional quase zero. Como? Primeiro, reduzindo carga térmica. Está vendo? Esse prédio administrativo aqui é climatizado. Toda essa fachada envidraçada. Era o segundo projeto que a gente trabalhou com o arquiteto. Essa fachada é sul. Eu não tenho incidência direta do sol. E está vendo que tamanho pequenininho que é a leste e a oeste comparado com a sul? Segundo, reduzimos a área de vidro. Quanto maior a área de vidro, maior o ganho de calor.
Eu não preciso de iluminação natural aqui no piso, eu preciso na altura da superfície de trabalho. Eu tenho mais do que área de vidro suficiente para iluminar naturalmente o ambiente. E reduzindo o calor, escolhendo um vidro com fator solar, eu tenho carga térmica de 29 toneladas de refrigeração. Isso é 36 metros quadrados para cada tonelada. Sabe o que é uma tonelada? É o split que você tem no teu quarto, é 12.000 BTUs. Então imagina, você pega o equipamento de ar-condicionado que está no teu quarto, e ele climatiza o teu quarto, o quarto do teu filho e metade da sala. Essa é a eficiência do CD da Coca-Cola no Rio de Janeiro. E por que isso é importante? Porque você deixou de comprar o ar-condicionado do quarto do teu filho e metade do ar-condicionado da sala. Então agora, a hora que você estiver na frente do vendedor do ar-condicionado e ele falar, vamos colocar split inverter ou split convencional, vamos colocar Procel A ou Procel C, pô, aí a decisão ficou fácil, porque eu não estou gastando nenhum centavo a mais, porque eu estou comprando metade do ar-condicionado que eu normalmente precisaria. Isso na Coca-Cola significa basicamente colocar um sistema VRF. Era especificado o split. Split é aquele ar-condicionado convencional que você conhece. Ele é mais barato, mas ele consome mais. Ele consome quase o dobro do que consome um VRF. Se eu trabalhar então com o VRF, é mais eficiente, com o tempo se paga, certo? Errado. Por quê? Porque eu estou comprando metade. Em vez de comprar 60 toneladas de refrigeração de split, eu estou comprando 30 toneladas de VRF. O VRF é o dobro do preço do split. Qualquer um entrando numa loja que vende ar-condicionado ia doer as costelas pagar o dobro no mesmo equipamento de ar-condicionado. Mas não preciso comprar a mesma quantidade. E isso é fato. O que é otimização? É não comprar mais do que eu preciso. E pagar o preço que vale, não o preço que o vendedor me diz. A gente compra muito mais lâmpada, muito mais ar-condicionado, muito mais vidro do que a gente precisa, e ainda quando eu quero comprar eficiente, o vendedor lá e fala que a última geração é o mais moderno, é o mais eficiente, eu vou te cobrar o dobro. A gente vem viabilizando esses projetos, basicamente vencendo essa barreira. Chuveiro elétrico na Coca-Cola. Todo mundo pensa, é impossível, um prédio sustentável com chuveiro elétrico, não colocar o coletor solar. A gente ia colocar coletor solar. O coletor solar ia custar 300 mil reais, porque é um centro de distribuição, o telhado está a 14 metros, o vestiário está no subsolo. Um engenheiro da Petinelli falou, se eu colocar painel fotovoltaico e chuveiro elétrico, quanto que será que custa? Metade. É assim que eu pago pelo reaproveitamento de água da chuva. Certo? Como que a gente gasta melhor o nosso dinheiro? Isso é importante pelo seguinte, porque é assim que a gente viabiliza o zero energia. Se eu tenho um prédio que consome metade da energia e ele não custou um centavo a mais para construir, eu estou agora comprando metade do painel fotovoltaico. O que acontece com o meu período de retorno? Ele acabou de cair pela metade. Então, se você já pediu uma proposta e alguém apresentou para você e se paga em 6 anos, se você for na tua geladeira e colocar no mínimo em vez do máximo, não na de cerveja, óbvio, né? Conforto. Certo? Se você plantar uma árvore na frente da sua janela oeste, em outras palavras, se você pensar em como é que eu reduzo, e é possível reduzir sem sacrificar conforto, eu preciso só da metade do painel fotovoltaico. Em vez de 6 anos, é 3 anos. Essa é a Univale, é uma escola existente em Biguaçu, um retrofit, uma reforma profunda. Trocando toda a iluminação, trocando todo o ar-condicionado, a gente não precisou de todo o telhado. Se eu não tivesse trocado toda a iluminação do ar-condicionado, ia faltar telhado. Esse é o nosso escritório aqui em Curitiba, aqui no Rebouças, quem tiver interesse em conhecer. Autossuficiente em energia, autossuficiente em água. A Embaixada da Noruega, eu vou mostrar esse projeto para vocês. E a Coca-Cola, todos os edifícios autossuficientes operando hoje no Brasil. São 30 e tantos projetos que a gente está trabalhando. E isso aqui é o que eu gosto. Lembra dos dados? Em vermelhinho aqui eu tenho a minha geração de energia no meu escritório. Em azul eu tenho o meu consumo. Em um ano eu gerei 25% mais energia do que eu consumi. É fato, não é simulação, não é previsão, não é cálculo de engenharia, é medido. É dados. Londrina, Plasmetal. Está aqui, ó. Geração, consumo, gerou 6% a mais do que consumiu. É fato. Fábrica, autossuficiente.
volta para Curitiba. De Paolo e Panassolo, advogados associados. Ups. Faltou 5%. O que a gente faz? Coloca mais alguns painéis? Ou passa a mão no telefone e pergunta se o pessoal está deixando a luz ligada durante a noite? Se estão esquecendo o monitor ligado? A gente começa a levar a discussão de desempenho para a realidade do advogado, não só para a realidade do engenheiro. Aqui, engenharia, mesma coisa. Embaixada da Noruega, projeto aqui de um escritório, Casa 5, paranaense, curitibano. Viabilidade econômica, deixa eu mostrar para vocês. Antes, 50 toneladas de refrigeração. Mas vocês viram que é um prédio térreo, e era um prédio existente, sem isolamento térmico no telhado e nas paredes, no vidro. Aplicando isolamento térmico no telhado, pensa, um prédio térreo em Brasília, de onde é que vem o calor? Do telhado. É pouca parede para muito telhado. Eu consigo reduzir a carga térmica para 28 toneladas de refrigeração. Em vez de comprar um ar-condicionado que custa quase 500 mil reais, eu estou comprando um que é quase a metade do preço. Só que eu estou tendo que pagar pelo isolamento térmico e pelo vidro. Eu não estou gastando nada mais em iluminação, eu só estou gastando de forma inteligente. Eu não estou gastando para aquecer água, eu estou reduzindo o consumo. Como é que eu reduzo o custo de instalação de água quente na embaixada? Eu vou chegar no embaixador e falar, em vez de tomar um banho com 20 litros por minuto, nós vamos comprar uma ducha alemã de 10 litros por minuto, que te dá a mesma sensação de conforto de 20. Aí eu preciso de metade da capacidade de aquecimento de água, e você ainda pode tomar um banho de 1 hora, se você quiser, não faz diferença nenhuma. Em outras palavras, reduzir o consumo de água, eu não estou só economizando água, eu estou reduzindo água quente. Água quente é energia líquida. Ia custar 1.126.000. A nossa proposta custou 976 mil. Em outras palavras, eu consigo fazer a mesma reforma, mas mais barata e mais eficiente ao mesmo tempo. Já parou para imaginar isso? Você chega no supermercado e a gôndola de lâmpada LED está em desconto, está mais barata do que a fluorescente. Né? Você tem que ser um cara com sérios problemas se você comprar a lâmpada fluorescente. Pois é assim que a maior parte das construtoras ainda se comportam no país. É mais barato construir mais eficiente, o cara ainda está construindo da moda convencional. Esses projetos são importantes por quê? Porque eles mostram o caminho. Mas o que a gente faz com essa diferença de custo, esses 150 mil reais? Se você perguntar para o embaixador, ele vai tirar férias. Eu quero pegar esse dinheiro e comprar em painel fotovoltaico. Então pensa assim, no orçamento da obra não tinha dinheiro para painel fotovoltaico. A gente conseguiu reduzir o orçamento da obra e agora sobrou dinheiro para painel fotovoltaico. Nós reduzimos em 40% o consumo, então eu também estou comprando menos painel fotovoltaico do que eu preciso. O payback é imediato. Eu ia precisar de 900 mil reais para comprar painel fotovoltaico antes da reforma. Eles consumiam isso e para gerar energia para isso daqui eu precisava de 940 mil reais. A gente reduziu em 40% o consumo. Eu ia precisar de 540 mil reais para colocar painel fotovoltaico. Mas lembra que eu tenho um crédito de 150 mil? No final das contas, com 390 mil reais, a gente foi capaz de transformar a embaixada na Noruega em Brasília, a primeira embaixada da Noruega no mundo autossuficiente. É a primeira embaixada deles a gerar toda a energia que consome. E qual o custo adicional de obra, você me pergunta? 2,8%. Em outras palavras, se a lâmpada LED custasse só 2,8%, você compraria fluorescente? Se em vez de R$10 a lâmpada, ela custasse R$10,28, alguém ia comprar a lâmpada fluorescente? A hora que você for comprar a tua casa, entre uma casa zero energia e uma casa convencional, com 2,8% de custo adicional, qual que você compraria? Muda, certo? Por completo. Mas hoje você não compra essa casa por quê? Porque ela não está disponível ainda. E segundo, por quê? Porque diferente de uma latinha de Coca-Cola e um pacote de bolacha, não é do interesse do construtor que não está construindo eficiente te falar que a dele tem mais sódio, mais carboidrato. Em outras palavras, a gente tem um problema sério na construção civil, o pessoal de Green Building está vindo para mudar isso. 100 mil reais de economia, porque agora o custo de energia é zero, eles gastavam 100 pau antes, agora não gastam mais.
Quem já fez o cálculo de payback na cabeça aí? 3,9 anos. Né? Em torno de 20% de retorno sobre o seu investimento, mesmo considerando uma taxa de desconto de 8%. Você está falando, puta que pariu, o que esse cara acabou de falar? Eu acabei de falar o seguinte, que a poupança paga menos de 6%. Tira o dinheiro da tua poupança, tira o dinheiro da aposentadoria e compra um painel fotovoltaico, que você vai estar mais rico. Ok? Tá? E quem está com dinheiro no CDI, você não está ganhando mais que 10. Ok? A decisão é fácil. Se você casar eficiência energética e energia renovável junto, é viável. E é viável hoje. Tá? É por isso que a Coca-Cola está fazendo. Eu vou pular o case da Coca-Cola. Okay? Vou mostrar para vocês da Univale, porque a gente está num projeto. Isso aqui, ó, Coca-Cola, essa é a quantidade de painéis que a gente colocou lá. Se a gente não tivesse trabalhado eficiência energética, essa era a quantidade de painel fotovoltaico que a gente ia ter que comprar. Brincadeira, né? Essa é a tua percepção. Você acha que custa isso. Na verdade, custa isso. Você acha que custa 4 milhões. A gente fez lá com 1 milhão. Tá? Univale. Univale é uma história que é válida para qualquer escola pública de Curitiba. Quanto que custa para trocar todas as lâmpadas que queimam em todas as escolas de Curitiba? Todo ano. Quanto que custa para consertar todos os equipamentos de ar-condicionado? Mas, na verdade, eu não sei, mas a Univale eu sei, custa R$1 milhão todo ano. Eles têm 7 campi, a maior universidade particular de Santa Catarina. São filantrópicos, né, sem fins lucrativos, então particular, não pública. R$1 milhão para trocar lâmpadas que queimam todo ano. A mão de obra de subir numa escada, o custo da lâmpada. E o ar-condicionado foi instalado há 10 anos atrás, ele já está perneta. Só que o diretor executivo da universidade viu uma apresentação nossa e ficou desesperado. Ele falou, Guido, estou gastando dinheiro errado, eu preciso da ajuda de vocês. Eu fui lá dar uma olhada para ele e falei assim, cara, não contrata um consultor, compra lâmpada LED. Eu falei assim, não, mas a gente vai fazer um pouquinho melhor. Em vez de trocar a tua lâmpada, vamos pegar esse R$1 milhão e comprar em painel fotovoltaico. Ele falou, você está maluco? Todo mundo vai ficar no escuro, a lâmpada vai continuar queimando, o que eu faço com a lâmpada? Nós vamos pegar o dinheiro junto à Celesc, a concessionária, como uma Copel. Por quê? Porque a Copel tem que fazer uma chamada pública para projetos de eficiência energética todo ano, e para a universidade o dinheiro é fundo perdido. Para todas as escolas municipais de Curitiba, esse dinheiro está disponível todo ano e é fundo perdido. Aí o que eu não deixei o diretor executivo fazer? Pegar aquele R$1 milhão que ele ia gastar para trocar lâmpada e pôr no bolso. Eu falei, não, a gente faz isso com você, mas aquele R$1 milhão vai para painel fotovoltaico. O que acontece? Nós montamos a viabilidade econômica. Tá? De novo, números. R$1 milhão em painel fotovoltaico gera R$100 mil de economia todo ano. Se paga em 10 anos. R$1 milhão em lâmpada e ar-condicionado reduz o consumo em 300 mil, se paga em 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos. Aqui você não precisa ser um gênio para saber o que você faria, certo? Troca a lâmpada e o ar-condicionado. Mas o que acontece se eu somar eficiência energética e geração? É 5 anos. Não é tão bom quanto 3, mas com certeza é melhor do que 10. Mas o que acontece? Então eu tenho 2 milhões de investimento, 400 mil de economia, 5 anos, só que R$1 milhão não sai do bolso da Univale, vem a fundo perdido da Celesc. Então a Celesc tira R$1 milhão do bolso, para 400 mil de economia se paga em 2 anos e meio. Você já imaginou o que isso significa? Viver livre da conta de energia em 2 anos e meio? Depois de RH, o maior custo de operação da Univale é a energia, é mais do que segurança patrimonial. É o segundo maior custo operacional da universidade. Nós ficamos em primeiro lugar na chamada pública, 2 anos seguidos, 5 milhões e 300 mil em projetos para retrofitar 3 campi. A Univale vai ser a primeira universidade com um campus autossuficiente, com 2 campi autossuficiente, com 3 campi autossuficiente. O quão importante é para uma universidade se posicionar como líder, inovação, como palco para as lideranças futuras.
A gente adora trabalhar em escola, porque é sempre uma história gostosa. Né? 2 anos de payback, quando junta tudo, tudo sendo medido, não tem como argumentar com dados, é por isso que eu adoro a ideia do zero. Óbvio que se você não apagar a luz, eu não durmo, né? Quando é zero, é zero. Se esquecerem a luz ligada, eu não coloquei painel fotovoltaico para apagar a luz que fica ligada durante a noite. Então, quando a gente fala do comportamento, né? Super importante. E eu volto para os meus sobrinhos. Porque eu estava conversando com meu irmão. Quando a gente era criança, a gente foi forçado a fazer inglês. Eu acabei indo morar no Canadá por 15 anos. Foi aí que eu descobri Green Building. Os meus pais sabiam que eles precisavam preparar a gente para o futuro. E 20 anos atrás, falar inglês era um diferencial competitivo. Hoje não é mais. Então o que eu faço com esses carinhas, né? E você pensa, se você tem filho, vou ensinar mandarim para esse cara, né? E hoje eu vou recrutar um engenheiro mecânico na Federal ou na UFSC e adivinha, esse cara já está falando Python. Quem é que sabe o que é Python? É uma linguagem de programação, cara. Né? Isso está andando numa velocidade tão rápido que eu não tenho o luxo, né, de estar pensando em mandarim. Quando a gente fala em escola, a gente fala de preparar as futuras gerações. Plasmetal Londrina é a fábrica do meu pai. Eu cresci brincando entre as injetoras. Todo sábado me levava para a fábrica. O meu sobrinho vai crescer brincando entre as injetoras de uma fábrica autossuficiente. É brincadeira. Mas vocês sabem, eu sou capitalista, então a pergunta que interessa é o seguinte: será que 12 anos de idade é muito jovem para atrelar a mesada dele à limpeza dos painéis fotovoltaicos? Muito obrigado.